Oi, viajante da vida! Você acha que quando nós oramos, nós arrombamos a porta do céu? Muita gente diz isso, né? Orar com fé se arromba a porta do céu. Mas você acha que Deus se deixaria levar desse jeito? Na nossa próxima viagem, nós vamos estudar mais sobre essa ferramenta tão importante e às vezes tão mal usada de contato com Deus, que é a prece. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, acionar o sininho para receber notificações, deixa um like aí agora, se no final você não gostar, pode mudar para dislike. Mas, sobretudo, deixe seu comentário. À medida que for passando a palestra, vá deixando comentários para nós sabermos o que você está achando do nosso trabalho. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, que Jesus nos envolva e nos ampare neste momento de estudos. Quando no movimento espírita nós pensamos, nós já estamos colocando energias em movimento. Quando nós pensamos no bem, quando nós envolvemos a nossa mente, os nossos sentimentos neste pensar no bem, nós estamos em oração. Sem a necessidade daquela coisa formal, de uma posição qualquer, de uma ambientação diferente, de ir a um templo para orar, nós espíritas aprendemos. Ouvimos dizer durante muito tempo, recorra à prece, a prece é um remédio. Pois é, gente, mas refletindo sobre esta frase e refletindo sobre o nosso comportamento, vocês sabem que usar a prece como um remédio é um comportamento que pode ser viciante? É. Muita gente pode achar que só precisa orar quando estiver doente, assim como a gente só precisa tomar remédio quando está passando mal, quando está com alguma aflição, quando está com algum desajuste orgânico. Tomamos um remédio para aliviar os sintomas ou então para combater as causas. Muita gente só está preocupada em aliviar sintomas, nem está se importando com as causas. É o tipo daquelas criaturas que sabem que, por exemplo, tem resistência à lactose, mas insistem em tomar derivados de leite e aí tomam aquela enzimazinha para naquele momento ali se satisfazer. Ou então outras pessoas que têm problemas com bebida, mas insistem em beber e já tomam um medicamento preventivo para não ficar tão de fogo assim, para não ter dor de cabeça no outro dia, tentando atacar os sintomas, sem verdadeiramente atingir as causas dos males. A prece usada como remédio pode nos colocar nesta condição viciante. Só vou orar se eu estiver precisando. Só vou orar se tiver alguma coisa acontecendo. Só vou orar se eu estiver passando por algum problema. E a codificação, Allan Kardec, os benfeitores espirituais, a doutrina espírita realmente, ela não coloca para nós a prece nesse sentido místico. Na verdade, nós até poderíamos fazer outras considerações, porque remédio por remédio, gente, até a água na dose excessiva pode matar. Remédio na dose errada, remédio para a enfermidade errada, pode matar. A prece, usada no momento em que nós deveríamos agir, pode nos colocar numa situação de mais apuro ainda. É a mesma coisa daquela situação que você está vendo uma tora de madeira vindo na sua direção, eu vou orar para Deus desviar a tora, em vez de você se desviar dela. Então é muito importante que nós encaremos a prece, nós espíritas principalmente, encaremos a prece, encaremos a oração como um alimento. Porque remédio a gente só toma de vez em quando. Remédio a gente só toma quando está aperreado, quando está passando mal, quando está doente. Mas a oração, o alimento, nós consumimos todos os dias. Da mesma forma como nós precisamos do alimento para os nossos corpos, nós vamos precisar do alimento para as nossas almas, para o ser espiritual que nós somos. E aí a prece se faz presente. Lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec começa a estudar este assunto, já na terceira parte, no capítulo 2, ele faz alguns questionamentos. E nós vamos perceber o seguinte, na questão 653, a oração é um dos meios, é um dos mecanismos de adoração. Por meio da prece, a criatura se põe em sintonia, se põe em contato com o seu Criador. E aí algumas pessoas podem dizer assim, oba, que bom! Então eu vou orar bastante, eu vou recorrer sempre à prece, eu vou estar permanentemente balbuciando alguma oração para ficar permanentemente em contato com Deus. Não é assim. Primeiro, não é pelas palavras que nós nos colocamos em contato com Deus, mas pelos sentimentos que estão associados a essas palavras. E segundo, às vezes, frequentemente as pessoas fogem da ação, fogem do trabalho
para a oração, esquecendo que na palavra oração tem ação embutida nela. Mas, quanta gente prefere orar para que o mal desapareça, orar para que o problema se resolva, sem realmente tentar resolver o problema, sem realmente agir para que o mal não se alastre. Ficamos assim passivos, ficamos acomodados. E aí na questão 658, Allan Kardec pergunta se a prece agrada a Deus, porque tem gente que fica imaginando que se agradar a Deus, se a gente bajular bastante o Criador, se estiver mostrando que nós somos muito piedosos, Ele vai nos satisfazer, Ele vai nos dar tudo o que nós desejamos. E não é bem desse jeito. E aí os amigos espirituais respondem a Allan Kardec que a prece sentida, a prece do coração, a prece que associa sinceridade, essa sim agrada a Deus. E aí, uma questão antes, quando o codificador trata lá da vida contemplativa, quando ele começa a fazer observações a respeito daquelas criaturas que se retiram do mundo, que se retiram da vida social apenas para orar, para meditar, fazem até voto de silêncio algumas delas, se negam a utilizar o recurso da fala em benefício de si mesmas e do seu próximo. Kardec pergunta se essas criaturas que vivem vida contemplativa são mais evoluídas, porque afinal de contas elas não fazem o mal e só pensam em Deus. E aí os espíritos respondem assim, elas não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Deus quer que se pense nele, mas não quer apenas que pensemos nele. Além disso, nós temos deveres a cumprir para com a criação. Nós temos a nossa parte a executar, a realizar. Nessa parte 3 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver mais adiante a chamada lei de sociedade, que de certa maneira nos impõe interagir, nos coloca com a necessidade de atuar junto a outras criaturas, junto ao meio em que nós estamos postos a viver, para transformá-lo para melhor, para aplicar os nossos recursos e aprender com os recursos dos outros, porque nós não os temos todos. Nenhum de nós, principalmente aqui encarnado na Terra, é detentor de todas as faculdades num grau extremo. Nós ainda temos um monte de coisas que nós ignoramos. E ser ignorante aqui não é ser grosseiro. É simplesmente desconhecer. É simplesmente não compreender. E se nós somos ignorantes, alguém deverá nos ensinar. Foi assim com os nossos professores nos tempos de escola. É assim na vida social para aquelas criaturas que estão dispostas a aprender. Porque muitos não estão. Muitos estão imaginando que devem passar pela vida social apenas gozando a vida, vivendo a vida doidado como um filme de humor do passado, quando na verdade nós somos chamados a agir. Então aqueles que se recolhem em contemplação, em orações exclusivas, em meditações profundas e nada fazem, não significa que nós não devamos fazer pausas, gente. Não foi isso que os espíritos quiseram dizer a Kardec na questão 657. Não é que eles sejam contrários. A pausa para refletir, a pausa para meditar, a pausa para entrar em contato com Deus. O que eles se queixam e colocam com muita propriedade é que muitas criaturas querem fazer só isso, só se dedicar a isso, imaginando que isso é suficiente. Ah, mas eu estou contribuindo com os meus bons pensamentos para que a sociedade melhore. Mas e com as suas boas ações? Você não está? Por quê? Será que não há nenhuma boa ação que nós possamos realizar na sociedade para que ela também se torne melhor? Para que o ambiente em torno de nós se torne menos árido, menos doloridas as situações que nossos irmãos enfrentam e nós também enfrentamos? Então é muito importante estar atentos a isso. Deus quer que nós pensemos nele, mas não quer que pensemos apenas nele. E estamos aqui na Terra para realizar a parte que nos cabe também na transformação da criação em algo melhor. E aí, diante da prece, diante desta ferramenta, vamos colocar assim, porque se eu disser que é remédio, a gente só vai usar quando está doente, quando está passando mal. Se eu disser que é alimento, pode ter uns gulosos aí que vão querer ficar usando alimento o tempo todo, orando apenas sem nada fazer. E acontece com a prece a mesma coisa que acontece com aquelas criaturas que são glutonas, que gostam de comer demais e não fazem exercícios. Elas acabam se tornando obesas e atraindo doenças para os seus corpos. As pessoas que também só imaginam assim, se empanturrar de preces, vamos usar essa terminologia, elas podem nada fazer de útil. E aí vão acabar acumulando gorduras espirituais, vamos colocar entre muitas aspas essas gorduras espirituais, mas são aqueles excessos, são aqueles vícios que ficam largados e submersos nesse monte de preces, ignorando muitas vezes a necessidade de combater falhas, de combater equívocos que nós ainda cometemos. Como Jesus, que é o nosso modelo e guia,
agir em relação à prece? A melhor referência que nós podemos ter é Jesus, gente. A melhor referência que nós podemos buscar em relação à prece é o Cristo. E aí nós vamos ver o seguinte, Jesus orava sempre. Bom, quem diz isso, leu pouco o Evangelho ou entende pouco. Se eu disser que Jesus orava sempre que necessário, isso é verdade. Sempre que Jesus passava um dia inteiro fazendo pregações, auxiliando as criaturas, atendendo obsidiados, atendendo os doentes do corpo, logo depois ele se afastava dos discípulos, procurava um momento de isolamento, um momento de intimidade dele com Deus para orar. Então Jesus recorria à prece como alimento. Ele se reabastecia de Deus, ele se alimentava das vibrações da divindade com esses momentos de reflexões, com esses momentos de prece, com esses momentos de sintonia com o plano maior. É importante que nós observemos no modelo e guia Jesus a orientação para nós realizarmos as nossas preces. Porque muita gente diz, mas a prece tem um poder imensurável. Eu estou utilizando esse termo porque recentemente eu tive a oportunidade de participar de um programa espírita em TV, lá no Nordeste, no Ceará, para ser mais preciso, queridos companheiros aí do Ceará, o nosso abraço, mas em que tínhamos por título isso, o imensurável poder da prece. Porque realmente, quanto menos a gente conhece a respeito da prece, mais virtudes miraculosas nós transmitimos para ela, nós transferimos para ela. E estudar a prece na ótica espírita é desmistificá-la, é aprendermos que ferramenta é essa que nós podemos usar em determinadas horas para nos tornarmos criaturas mais aptas, mais preparadas, em condições de melhor atuar diante das dificuldades, quando as dificuldades surgem, diante das adversidades, quando as adversidades vêm para nós, diante até da enfermidade, seja ela física, moral, mental. Nós vamos recorrer à prece como um alimento que vai trazer força, vigor ao nosso organismo espiritual para que nós possamos atravessar bem. Mas imensurável não é bem o termo. Nós temos grupos hoje que pesquisam dentro de universidades, já nos meios acadêmicos. Nós temos notícia de 2, pelo menos, muito atuantes aqui no Brasil. Um que funciona na Universidade Federal de Juiz de Fora e o outro que funciona na Universidade de São Paulo. Ambos estudando medicina e espiritualidade. Os fatores, o poder da prece, o poder da fé, de quanto as criaturas que têm uma crença, que têm fé, que manipulam seus pensamentos de forma positiva por causa da crença religiosa que carregam, elas influenciam melhor o seu corpo. Elas ajudam na recuperação, ou quando não há a possibilidade de recuperação, como elas caminham com mais coragem, com mais vigor para o processo da desencarnação, que não as assusta, que não as atormenta. Então nós já começamos a ver cientistas fazendo pesquisas bem embasadas, bem científicas, tanto na UFJF quanto na USP, sobre o mensurável, agora tentando medir poder da fé. O mensurável, de novo, tentando medir poder da prece, que é o canal que a nossa fé utiliza frequentemente para sintonizar com esse superior, com esse ser acima da nossa capacidade, a divindade, a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, que certamente terá resposta para nos auxiliar. E aí nós vamos perceber o seguinte, com base nessas pesquisas, o que eles já observaram? A gente já comentou aqui mais ou menos, não temos muita informação dos trabalhos publicados, mas são sim já animadores. Já se percebe que aquelas criaturas que se vinculam a alguma forma de crer positiva, não interessa o rótulo religioso, mas interessa que elas tenham uma forma de crer positiva perante a vida, têm respostas aos tratamentos mais bem qualificadas, mais bem elaboradas, do que aquelas criaturas que estão pessimistas, que são atormentadas, que ficam se sentindo inferiores e acabam contaminando ainda mais com pensamentos negativos os seus organismos já debilitados, com o estudo que os médicos têm feito, com o estudo que esses grupos de pesquisas em medicina e espiritualidade têm feito. Mas e a codificação? Vamos deixar que os cientistas sigam com as suas pesquisas. Quando esses resultados chegarem mais, nós vamos ter conhecimento deles. Mas e a codificação? E a doutrina espírita? O que a doutrina espírita diz para nós? Nós temos vários momentos em que Allan Kardec estuda a oração, estuda o contato da criatura com o Criador. Uma delas, mais abundante, está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, como nós falamos, né, no capítulo 2, nas questões 658 até 666, em que vem uma série de informações ali muito importantes.
A primeira delas, talvez aquela que a gente possa destacar até para já desmistificar essa aura que foi criada em torno da prece de que ela resolve tudo, ao ponto das criaturas colocarem até adesivo assim, hora que melhora. E essas criaturas normalmente que colocam adesivo hora que melhora, elas não fazem nada para melhorar, ficam esperando que a oração as resolva, que a oração traga para elas a solução, sem ação, sem uma atuação consistente na sua transformação, elas acabam se frustrando e muitas delas dizem perder a fé, depois de longas orações frustradas, não sendo atendidas. Então lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Kardec vai questionar e ele pergunta na questão 659, qual é o fim objetivado com a prece? E os espíritos respondem, louvar, pedir e agradecer. A gente está acostumado a usar a prece para pedir, mas poucos sabem até o que é usar a prece, a oração, para louvar. Ficam imaginando, quer subir num caixote no meio de uma praça e ficar gritando, ai, como Deus é grande, o meu Deus é grande, o meu Deus vivo. Ora, primeiro, se Deus é o Criador de todas as coisas e nós aqui estamos vivos, esse Criador continua vivo, sempre foi vivo, é a vida em essência. Aliás, Jesus já dizia, o meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então, o Criador vem criando, vem dando vida à criação desde a eternidade, desde sempre. Não podemos nem questionar que um Deus seja vivo e outro não seja, a menos que estejam falando apenas de imagem de pedra. Mas aí depende muito do pensamento que está associado à imagem de pedra, imagens esculpidas em madeira. Porque tem muita gente que diz que acredita nesse Deus vivo aí e age de forma equivocada e contrária às leis do Deus vivo que diz acreditar. E há outras pessoas que dizem não acreditar em nada, que reconhecem numa imagem sacra apenas uma bela obra de arte, mas que intimamente têm os corações movidos pelo amor, pela paz, pelo respeito ao próximo. Então nós vamos encontrar, frequentemente até, no mundo espiritual, criaturas que são muito devotas, precisando ser socorridas por outras que não eram tão piedosas assim, mas que souberam agir, que souberam fazer a sua parte para a transformação de si mesmas e a transformação da sociedade, do mundo em torno delas, chegando ao mundo espiritual com mais créditos do que aqueles que se colocaram apenas como grandes carolas, como grandes beatos das igrejas, das instituições religiosas e até dos centros espíritas, gente. Quando eu comecei a frequentar o movimento espírita em 1976, quanta gente estava lá no centro orando para que viesse o mundo de regeneração e ficaram lá até desencarnar. Estão assombrando centros assim. E outros estão lá esperando até hoje, mais de 40 anos esperando até hoje, que venha a regeneração, que venha um mundo melhor, para que elas que se sentem melhores que os outros possam ir lá viver nesse mundo melhor, enquanto reclamam, enquanto são resmungonas, falando mal da sociedade que aí está, do mundo que aí está e das pessoas em torno delas. Quando não reclamam que foram uma determinada instituição, que foram uma igreja, que foram um centro, não foram atendidas, então o centro é fraco, a igreja é fraca. Na verdade, o que é fraca é a fé delas. O que é fraca é a prece que elas fazem, que não alcança o seu objetivo. Então, louvar é um reconhecimento silencioso da grandeza do Criador. Não imaginemos que para louvar a Deus nós precisemos gritar o seu nome, gritar a divindade, arrombar as portas do céu, como se costuma dizer, aos gritos. Não! A louvação ou a glorificação do Criador é da nossa parte, criaturas, o reconhecimento da sua grandeza ao nós observarmos como esta criação é perfeitamente encadeada. Nós temos os elementos de construção, nós temos os elementos de reprodução, nós temos os elementos de destruição que mantêm a harmonia e o equilíbrio. E normalmente é o nosso exagero, é o nosso abuso da destruição que a torna então nociva. Porque mesmo a destruição tem seu lugar na criação, a da renovação dos elementos, principalmente do que diz respeito ao mundo material. E somos chamados pela divindade a ser instrumentos da conservação quando necessária, da destruição no ponto, na dose certa, até para garantir a reciclagem e o progresso, mas com o cuidado, com a parcimônia, sem ambição, sem egoísmo, sem utilizar de forma materialista os recursos da natureza, esgotando a natureza. Isso não é glorificar a Deus, isso é abusar da divindade. Pedir a gente acha que sabe, né? Eu sei pedir bastante, eu sou um pidão. Quando eu tenho uma necessidade, eu boto o meu joelho no chão lá e peço a Deus e Ele vai me atender. Muita gente diz que para orar tem que estar com o joelho no chão. Imagina se fosse um chão chapiscado, ia ficar com o joelho todo ralado, né? Não é necessariamente a posição do nosso corpo que vai garantir o sucesso da nossa prece, mas muito mais como nós nos colocamos espiritualmente.
E aí outra questão importante é o agradecer. Quão poucos usam a oração para agradecer? Nós mesmos, se nós formos fazer uma análise das nossas existências, às vezes nós oramos pedindo coisas que são desarrazoadas e não somos atendidos. Aí fazemos igual criança mirrada. Deus não me atendeu, estou de birra. E aí não agradece. Não agradece até por não estar numa situação pior, porque poderíamos estar numa situação pior e não estamos. E às vezes nós recebemos aquilo que queremos, ficamos tão contentes, tão felizes, que esquecemos de agradecer de novo. Ficamos comemorando o sucesso, ficamos nos achando capazes daquele sucesso e esquecemos que a contribuição da divindade, desde a inteligência que conseguimos conquistar pelos meios que nos foram colocados, como os recursos que também foram disponibilizados para nós, tem uma contribuição importante no nosso sucesso. É falta de humildade não agradecer. Não agradecer pela vida que temos. Não agradecer pelo momento que vivemos. Não agradecer mesmo pelas provas, porque as provas vêm verificar, vêm avaliar como nós já estamos diante do nosso percurso evolutivo, da nossa jornada evolutiva. E aí é necessário nós compreendermos como é que a prece funciona. Nessas questões do Livro dos Espíritos vai ficar tudo muito claro. Nós vamos citar mais algumas até aqui na nossa palestra de hoje. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo também traz um capítulo inteiro, capítulo 27. Não é o 28 não, tá, pessoal? Aquele capítulo 28 do Evangelho, Allan Kardec fez um favor para nós de colocar sugestões, ideias que poderiam ser organizadas para nossas preces em determinadas situações. Então, o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, não é um breviário de preces. Não é para ser decorado. Prece para o obsessor, prece para o desencarnante, prece para doente, prece para... Não, não é isso. A proposta do codificador ali não é essa. Tanto que, se nós formos fazer um estudo sério desse capítulo, os prefácios que Allan Kardec coloca, trazendo o conteúdo, a ideia por trás das palavras que virão nas orações ali propostas, são prefácios mais brilhantes, são ideias muito mais interessantes de ser assimiladas do que decorarmos as preces. Os espíritos não se preocupam com preces longas, bonitas, mas decoradas, em que não haja sentimento. Essas não chegam a Deus nos muitos intermediários que nós recorremos para que as nossas preces cheguem até o Criador. Então, lá no capítulo 27, que é o Pedi e Obtereis, Allan Kardec começa tratando para nós da qualidade da prece. Espera aí, para uma prece funcionar, o que ela precisa de verdade? Não é? Tem muita gente que fica assim, qual é a prece boa? Não tem gente aí no seu centro, aí na casa que você frequenta, que de vez em quando vira para você e diz assim, ora por mim lá no centro, e nunca vai no centro, e nunca vai numa igreja, e está sempre metido aí nas maiores encrencas? Aí você pergunta assim, mas por que essa pessoa está pedindo para eu orar por ela, né? E aí se a gente questiona a pessoa, mas por que você mesma não ora? Por que você mesmo não ora por você? Ah, mas a sua prece é melhor. Você está lá no centro, você deve estar assim com os guias, deve estar assim com Deus. E é uma visão equivocada, porque algumas pessoas estão terceirizando esse contato com o Criador, porque imaginam que as preces que elas fazem não têm qualidade. Outras, ao contrário, cientes ou envergonhadas das preces, ou com essa suposição de que preces precisam ser coisas elaboradíssimas para entrar em contato com Deus, elas até se recusam a orar em público. E aí Allan Kardec, no início desse capítulo 27 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai tratar para nós da qualidade e da eficácia da prece. Quer dizer, que características que uma prece tem que ter para que, assim como uma vacina boa, ela seja eficaz contra os males, nos ajude a ter forças, nos ajude a caminhar e a melhorar nas nossas existências, a nos tornarmos pessoas melhores. Uai, mas a prece é capaz de tornar melhores as pessoas? Pela informação dos Espíritos, a prece sincera atrai para junto de nós boas vibrações e bons espíritos. Às vezes as duas coisas, que vão nos fortalecer para que nós nos transformemos, como nós vamos ver mais adiante. E aí, nessa hora, as pessoas não julgando as suas preces qualificadas, elas têm vergonha. Eu não vou fazer prece em público não, o que vão pensar de mim? E aí o codificador diz assim, apresentando Jesus como modelo e guia, apresentando informações, orientações do Cristo, ele apresenta para nós 3 grandes qualidades que as nossas preces precisam ter. Primeiro ele diz assim, Jesus falando às criaturas, né? Quando fordes orar, e aí é Jesus ensinando sobre a oração, já de cara. Quando fordes orar, né, não façais como os fariseus, que gostam de orar nas praças públicas para que sejam vistos como pessoas piedosas. Ide ao vosso quarto
e fechadas as portas e as janelas, orar em segredo. E o vosso Pai, que sabe o que se passa em segredo, saberá vos atender. Olha que coisa interessante. Não quer dizer que hoje em dia, para nós orarmos, nós tenhamos que ter um oratório em casa, um quarto fechado onde nós nos tranquemos. Ali Jesus fala a respeito da prece não ser ostentosa, exibicionista, não ser uma prece de fora apenas, mas que seja uma prece que esteja lá dentro, no nosso mundo íntimo, fechadas as portas, os olhos, os ouvidos, para o mundo exterior, nós entrarmos em contato com o Deus em nós. É interessante o cumprimento dos orientais com o Namastê, porque uma das interpretações dessa palavra é: o divino em mim saúda o divino em você. Em ambas as partes já se reconhece que em nós há algo divino. E aí, nessa busca que Jesus recomenda, fechar as portas, fechar as janelas para a exterioridade, sem ostentar, porque às vezes nós vamos ser convidados a fazer preces públicas. Preces para começar uma reunião, preces para encerrar uma reunião, preces num evento social, por exemplo, numa abertura, num casamento, num aniversário, num momento em que as criaturas se sintam necessitadas, num momento de aflição. Imagina aquelas criaturas que de repente estão lá viajando pelo Rio de Janeiro no meio de um tiroteio. E aí todo mundo começa a se desesperar. Se alguém tiver o equilíbrio para convidar as pessoas à oração no meio do tiroteio, complicado é beça, né? Todo mundo querendo se abaixar, todo mundo querendo se proteger, mas pode acontecer. Alguém com o equilíbrio suficiente para se proteger e orar vai trazer um pensamento mais acalmante para os outros, mais tranquilizador. Então não quer dizer com Jesus de fechar as portas dos nossos quartos que nós tenhamos que ter um local exclusivo, nem que nós tenhamos que ir a um templo exclusivo para entrar em contato com Deus, mas que nós devemos evitar a ostentação. Que seja algo que venha do nosso íntimo, dos nossos sentimentos, que possa ecoar realmente no ser espiritual que nós somos. E isso é muito importante. Isso é extremamente necessário. Porque a prece ostentosa ela pode ser muito bonita. Por exemplo, eu vejo a prece de Cáritas que muitas pessoas recorrem para fazer início de reunião, fim de reunião pública em centro espírita. Ela é gigantesca. E ela se torna enfadonha se ela for decorada e apenas balbuciada, falada por alguém sem sentimentos. É um poema lindo, mas do ponto de vista de estabelecer uma sintonia ou de estimular uma sintonia coletiva com a divindade, ela deixa de cumprir essa tarefa pela sua imensa extensão, por ser muito longa e muitas pessoas se desconcentram rápido. Então é necessário que as preces sejam breves, não tão breves que os pensamentos não consigam se coordenar, mas não tão longas que os pensamentos se dispersem. E principalmente nesta primeira passagem do Evangelho, sem ostentação. Sem aquele caráter de se exibir com erudição, usando palavras difíceis, palavras simples. Há uma história que já ecoa há muito tempo, em várias versões. A mais bonita que eu conheço é do Momento Espírita lá do Paraná, em que eles contam a respeito do Zé, um lavrador simples, humilde, que não tinha muitas letras, então ele passava na igreja todos os dias, tirava o seu chapéu e ia embora trabalhar. Passava na igreja, tirava o chapéu e ia embora trabalhar. E aí as carolas foram fazer fofoca para o padre, que era uma igreja tradicional, cheia de obras sacras, de que aquele homem podia estar lá pesquisando para assaltar a igreja. E o padre foi conversar com o Zé. Ele falou: seu padre, eu não sei fazer essas preces longas, bonitas aí nos latim que você faz. Mas a única coisa que eu sei é que Jesus me escuta. Então eu passo aqui de manhã, tiro meu chapéu e digo assim: oi Jesus, eu sou o Zé, eu vim te ver. E vou embora para minha lida, porque eu sei que Jesus vai me acompanhar. E o padre ficou tranquilo, o Zé não era ladrão de obras sacras. Passou um tempo e o Zé sumiu da igreja. O padre ficou preocupado, afinal de contas ele estava acostumado já a ver o Zé passar ali de manhãzinha. E aí ele foi buscar lá na rádio fofoca, com as carolas, com aquelas beatas, o que tinha acontecido. E seu padre, o Zé, foi atropelado por uma carroça, está todo quebrado no hospital. Condoído, o padre foi visitar o Zé. Chegou lá, a enfermeira falou: aquele moço sozinho que ninguém vem visitar. Ela falou: deve ser, não tinha nenhum parente aqui na nossa cidade. Pois é, seu padre, diz a enfermeira, a atendente. Sabe que ele é muito bem-humorado? Sabe que ele está sempre de alto astral, mesmo que ninguém venha vê-lo? E o padre subiu então com essa expectativa. E aí, Zé, tudo bem com você? Tô ótimo, seu padre. Todo amarrado lá, todo quebrado. E aí, como é que você tá? Tô muito bem. Todo dia eu recebo uma visita que me deixa muito feliz. E aí o padre pensou assim: a carroça deve ter batido na cabeça dele, que ele ficou meio tantã. Afinal de contas, a enfermeira falou que ninguém vem te visitar, Zé. Como é que você recebe visita todo dia? É porque ela não vê, seu padre. Todo dia de tardinha, ele chega, fica ali naquela cadeira e diz assim: oi Zé, eu sou Jesus, eu vim te ver. Então eu sei que ele está comigo.
E a gente começa a perceber a prece simples, a prece sem ostentação. É aquela que alcança mais facilmente os seus objetivos. Outra característica importante que Allan Kardec traz para nós, porque não basta ser simples, não basta não ter ostentação, porque às vezes nós deixamos a prece simples por falsa humildade ou por falta de conteúdo. E aí Jesus traz uma outra passagem que Kardec também pinça lá para o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: quando fores ao templo levar a vossa oferenda e vos lembrardes que tendes algo contra o vosso irmão, deixar a oferenda sob o altar e de antes reconciliar com o vosso irmão, depois vinde e ofertai. Engraçado que Jesus não diz que o irmão tem que se reconciliar conosco, mas nós temos que nos reconciliar com ele. O que é isso? Que nós devamos ter a nossa mente, os nossos sentimentos livres de mágoas, de rancores, que a nossa prece, que ali no caso é a oferenda no templo, mas que como nós não fazemos mais oferendas materiais no cristianismo, menos ainda no espiritismo, como nós possamos levar apenas a oferta do nosso pensamento a Deus, que ela venha de uma fonte limpa, isenta de pensamentos inferiores, isenta de rancores, isenta de mágoas. Não importa se o outro vai continuar nos odiando, se o adversário vai continuar sendo nosso adversário. O que Jesus pede é que nós não sejamos adversários dele, que nós não sejamos adversários dela, que os nossos pensamentos em relação a qualquer criatura não sejam de mágoa, de dor, de rancor, de raiva. É sobre isso que nós temos que fazer, limpar mente e coração antes de apresentar nossos pensamentos a Deus. E a terceira qualidade, a terceira característica importante também surge numa parábola. Jesus faz lá da parábola do fariseu e do publicano. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu se mantinha de pé, orgulhoso, e dizia: graças te dou, Senhor, por ser como sou, dou o dízimo de tudo que tenho, jejuo tantas vezes por semana, não sou como esta ralé. E aí o publicano, por sua conta, envergonhado, se mantinha de joelhos e não tinha sequer coragem de olhar para cima, apenas batia no peito e dizia: Senhor, tem piedade de mim, que eu sou um pecador. E Jesus afirma que quando voltaram para a cidade, o publicano estava justificado, havia encontrado sintonia com Deus. O fariseu não. Então a prece também precisa ser humilde, simples, não ostentosa, vinda de uma origem pura, de um coração isento de mágoas e dores, de sentimentos negativos, e humilde, nada de abordar a divindade como se ele tivesse que nos atender. Aquela história de bota o joelho no chão e chama por Deus que ele tem que te atender é coisa de gente que está vendendo o céu para vocês, para quem nos ouve e ainda não entenderam as luzes que o Espiritismo lança sobre esse assunto. Nós não estamos aqui para exigir de Deus, nós somos suas criaturas. Então abordar a divindade com humildade seja talvez a parte mais tranquila para nós prepararmos os nossos ouvidos e os nossos olhos para vermos e ouvirmos a resposta de Deus às nossas preces. Porque muita gente reclama assim: minha prece não é eficaz, Deus não me atende. E aí as pessoas podem achar que não vale a pena orar. Mas, quando nós percebemos isso, vem aquelas passagens do Evangelho que podem levar algumas criaturas ao vício, ao comportamento vicioso, não é? Poxa, mas Jesus disse: buscai e achareis. Então a gente tinha que achar, eu estou buscando. Vim aqui no centro, pedi para vocês colocarem o meu nome aí na reunião, por que o obsessor ainda não foi embora? Está buscando mesmo? Ou então Jesus disse: batei e abri-se-vos-á. Puxa vida, eu tento, todas as portas que eu bato estão fechadas. Será que nós estamos batendo na porta certa, na porta que nós precisamos? E pior ainda é essa, né? Pedi e dar-se-vos-á, ou pedi e obtereis. E aí a gente começa a pensar assim: mas eu peço e Deus não me atende. Bom, Jesus não disse que quando nós buscássemos, nós íamos achar aquilo que nós estávamos procurando. Mas ele disse que nós acharíamos alguma coisa. Jesus também não disse que a porta em que nós batemos seria aquela porta que se abriria, mas que se abriria alguma porta, que alguma saída da situação difícil se apresentaria para nós. Bastaria estar atentos, então, para chegar a essa saída, para chegar a essa observação. E a outra questão de pedir e obtereis, que aquilo que nós pedíssemos não necessariamente seria aquilo que nós receberíamos, mas em todas essas situações nós receberíamos, nós encontraríamos ou se abriria a porta ou as coisas que nós precisamos. Porque a verdadeira eficácia da prece é entender que Deus nos dá aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós desejamos. Nossos desejos ainda são tão frágeis, nossos desejos ainda são tão equivocados que Deus não pode atendê-los. Porque senão isso nos comprometeria. Seria mais ou menos como aquela criança pirracenta que lá por volta de meio-dia começa: eu quero sorvete, eu quero sorvete, eu quero sorvete, ou eu quero pudim, eu quero pudim.
antes da hora do almoço, antes de comer os legumes, antes de fazer uma refeição. E assim como pais e mães, educadores, dizem à criança, não, nada de sorvete, nada de pudim, primeiro o arroz, primeiro o feijão, primeiro seus legumes, depois a sobremesa, porque eles nos dão aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, Deus faz o mesmo conosco. Como educador por excelência, como nosso Criador e educador por excelência, recebemos da divindade exatamente aquilo que nós precisamos. Mais que isso, recebemos aquilo que nós construímos para nós. E é importante estar atento a isso. Deus não castiga. Deus não recompensa. Nós construímos condições para receber ou para granjear para nós o bem, a felicidade, ou o mal e a infelicidade. Vai depender das nossas escolhas. E diante de uma fé raciocinada, ou proposta de raciocinar a fé, de pensarmos a nossa fé como é a da doutrina espírita, como agir perante a prece? Como agir? Como perceber na prece esse mecanismo? E aí o codificador vai apresentar para nós. Como eu disse lá no capítulo 2 da terceira parte do Livro dos Espíritos, tem as colocações a respeito do mecanismo de ação da prece, como também no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Prece, em essência, é transmissão de pensamentos. E pensamento, hoje se sabe, e hoje a ciência já consegue até aferir isso, é transmissão de energia. Nossos pensamentos carregam energia. A bioquímica nos diz que pensar gasta tanto ou mais energia do que fazer exercícios físicos. Olha só que coisa. É pena que não emagrece a gente. A falta de exercício físico também precisa, ser compensada aí por outras atividades, porque senão nós adoecemos os nossos corpos. Não basta só pensar. Mas é transmissão de pensamento. É transmissão de energias. Em quais sentidos, Maurício? Em todos que a gente quiser imaginar. A oração, ela é um mecanismo de transmissão de energia. Pode ser de encarnados que pedem aos desencarnados em quem eles têm fé. Por exemplo, nos santos, aqueles que eram da Igreja Católica, nos espíritos bem-aventurados, nós que somos espíritas, quando oramos por um Bezerra de Menezes, quando pedimos ajuda de uma Joana de Anjos, de uma Sheila, nós estamos mandando energias para espíritos mais elevados que nós, ou que nós consideramos mais elevados que nós, para que eles, dentro das leis divinas, possam nos atender. Mas nós também temos orações de desencarnados. O fluxo de energia vem do mundo espiritual para nós encarnados. Ou como os benfeitores fazem isso. Quantas e quantas vezes os espíritos amigos oram por nós. Pedem ajuda, pedem despertamento. Pedem que nós tenhamos aquele momento de despertar e não caiamos no abismo em que nós estamos caminhando para ele. Há um livro de André Luiz que eu acho muito interessante, muito bonito, que é o livro Missionários da Luz. Em que nós temos lá o caso complicado, em que Cesarina, uma mãe destrambelhada, uma criatura ainda tão equivocada, no auge da gravidez, se mete aí para uma festa, para uma dessas baladas daquele tempo, e acaba comprometendo a gravidez. Como a espiritualidade, antes que acontecesse aquele aborto espontâneo do espírito Volpini, quanto que a espiritualidade intercedeu, quantos espíritos oraram por Cesarina, oraram por Volpini, ele tinha seus protetores, ele precisava daquela existência que já havia sido frustrada até mais de uma vez, até a partir daquela mãe mesmo. Era necessário reunir aqueles espíritos. Mas eles pedem, eles oram, eles intercedem, eles influenciam encarnados para chegar àquele outro encarnado que precisa. Então, a prece flui do mundo espiritual para o mundo físico com grande intensidade. Tenhamos certeza, vocês que aí estão, às vezes, se sentindo desprotegidos, não, seus guias espirituais estão orando por vocês. Estão enviando boas energias permanentemente. Nós que às vezes não sintonizamos com eles. Nós também vamos observar na literatura, principalmente na literatura de André Luiz, desencarnados orando por desencarnados. Espíritos buscando socorro para outros espíritos desencarnados. Isso está lá no livro Brilhos da Vida Eterna, em que nós temos, através da oração, o resgate de alguns espíritos sofredores das regiões de sombras, de espíritos orando por espíritos. E vamos encontrar algo que muitas vezes nós ignoramos e deixamos de fazer, que no Centro Espírita nós transformamos até num ato, que algumas pessoas imaginam que é um ato mágico, mas não é um ato mágico, é um simples ato de transmissão de energia, o passe, quando encarnados oram por encarnados. É lógico que o nosso pensamento leva a energia de um encarnado para o outro,
mas também o nosso pensamento pode tocar os benfeitores espirituais se mobilizarem e levarem o benefício àquela criatura por quem nós oramos. Orar pelos outros encarnados, orar pelos desencarnados é muito útil, é muito importante também. Utilizemos esse recurso não apenas para nós, porque é um ato egoísta até só orar por nós, mas orar pelos outros. Aqui no nosso Centro Paulo de Tarso, desde que começou esse período de reclusão, em que a casa está fechada fisicamente, mas não espiritualmente, começamos a fazer um momento de oração, a carona do bem. Pegamos carona naquele momento em que nossos companheiros católicos, principalmente, oram às 18 horas, focalizam seu pensamento em Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, gentil Espírito, amoroso Espírito Mãe de Jesus, e pedindo pela pacificação, pela harmonia, pela saúde do mundo inteiro. Isso é orar pelos demais. Ah, mas eu não sei para quem que eu estou orando. Não importa. Quando você lançar o pensamento bom, desejoso de que alguém seja beneficiado, pode ter certeza. Ali ao seu lado, espíritos benfeitores estão prontos para recolher essa energia e levá-la até aqueles que necessitam. Ore. Ore pelos demais, ore pela paz, ore pelos governantes, pelos legisladores, pelos magistrados, ore pelos profissionais de saúde. E, sobretudo, ore para que todos eles deem vazão, abram espaço mental para os guias da humanidade, para os benfeitores da humanidade, e que resistam aos vícios próprios, às mazelas próprias, porque nós não podemos torná-los pessoas melhores. E se eles continuarem pessoas equivocadas, que a espiritualidade se mobilize para removê-los da posição que ocupam, se essa posição causar transtornos e maiores males à sociedade. Isso também está colocado nas nossas preces. É importante entender isso. Torcer pelo sucesso, orar pelo sucesso, mas entender que às vezes há criaturas tão comprometidas com o equívoco que o sucesso da coletividade seria a remoção daquelas criaturas da posição que ocupam. Isso nas nossas orações que seja feito com suavidade, entendendo como Jesus mais que nós. Olha só que coisa interessante, não é? Às vezes eu disse, nós agimos como crianças pirracentas, crianças mimadas, que querem exigir de Deus. E Jesus, que era o espírito mais elevado que a terra conhece. Lá no Getsemane, ele expressa a sua vontade, o seu desejo. Senhor, que passe de mim esse cálice. Jesus não queria ser sacrificado. Jesus não queria ser torturado. Jesus não queria morrer fisicamente naquele momento. Mas ele ainda acrescenta, mas que seja como tu queres, seja feita a tua vontade e não a minha. Quantos de nós, espíritos atrasadinhos aqui na terra, temos a capacidade de fazer como Jesus dizia, Senhor, que faça-se a tua vontade. Mas não aquela história assim, é a vontade de Deus, eu estou assim porque Deus quer. Não está. Nenhum de nós, não é a vontade de Deus que nós sejamos inferiores. Não é a vontade de Deus que nós sejamos infelizes. Embora esteja nas leis divinas, os nossos momentos de infelicidade estejam nas leis divinas, porque eles foram construções nossas. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos felizes. Mas que nós sejamos os autores da nossa felicidade. Ela não nos será dada de graça. Ela não nos virá como uma bênção. A bênção que a prece traz para nós é lucidez. A bênção que a prece traz para nós é fortaleza moral. A bênção que a prece traz para nós é confiança de que nós não estamos sós. Mas ela não fará desaparecer. Jesus, os benfeitores espirituais, não farão milagres, não violarão a lei divina para nos atender os nossos caprichos. Então nós vamos nos colocar nesta condição, daqueles que podemos contribuir com as nossas energias. A prece é transfusão de pensamentos, é transfusão de energias. Por isso que quando nós oramos por um encarnado, é como se nós estivéssemos lá, dando passe neles. Hoje ainda eu tive a oportunidade de assistir uma tarefa doutrinária na internet e o grupo fala lá que dá passe virtual. Bom, passe virtual não é exatamente o termo, mas a oração que conduz energia e como a pessoa que está lá do outro lado, querendo receber aquela energia, está em sintonia, ela pode receber sim, se for sincera, se tiver uma fé vigorosa, se realmente estiver disposta a fazer os esforços necessários para alcançar a sua transformação e a sua melhora, o seu bem-estar. Porque ficar esperando que os guias venham aqui e eles enxotem os nossos obsessores, os obsessores que nós atraímos com os nossos pensamentos inferiores, isso não vai acontecer. Esperar que os médicos da espiritualidade venham aqui e façam cirurgias espirituais nos órgãos que nós comprometemos com os nossos vícios, não vai acontecer. Então é muito importante aprender a usar a prece. E aí entender também, orar pelos outros é útil.
Mas orar pelos outros ou orar por nós não muda o curso das nossas provas. Muda a nós, muda a maneira como nós somos capazes de enfrentar as nossas provas. Olha como é que isso é interessante. Ela não muda o problema, mas muda a forma de vermos o problema. É como se você estivesse míope, mas muito míope, e aí tivesse uma coisa muito áspera diante de você. Estou fechando os olhos aqui para vocês imaginarem. Não é uma coisa muito áspera. Isso é a nossa cegueira mental. É o nosso estado de ansiedade, de aflição, quando nós estamos tão atormentados, atordoados por um problema, que nós o vemos ou o tateamos como se ele fosse algo terrível. E aí alguém nos proporciona uma lente ou um óculos que nos permite ver o problema como ele realmente é. A oração fará isso. A oração será para nós aquela energia que vai retirar a venda dos nossos olhos, que vai permitir que os nossos pensamentos comecem a atuar de forma construtiva, de forma positiva. E aí esses pensamentos, essa situação de pensar positivo é que vai nos ajudar a nós equacionarmos. Quando Allan Kardec pergunta, na questão 663, se nós podemos orar a Deus para mudar as nossas provas, ou se nós podemos orar a Deus mais adiante, para que Ele perdoe as nossas falhas, os Espíritos vão responder que Deus é justo, que não bastam as orações se não houver uma mudança sincera, uma transformação real do indivíduo. E aí a gente começa a perceber o seguinte, puxa vida, isso é interessante. Isso é interessante. Na questão 660, Allan Kardec pergunta aos Espíritos se a prece pode tornar melhor a criatura. E eles respondem sim. Oba, isso é uma surpresa, então vamos orar bastante, só que eles não respondem só sim. Eles respondem sim, todas as vezes que nós oramos com sinceridade, todas as vezes que as nossas preces representam mesmo uma busca de transformação, uma ação da nossa parte para que mudemos a situação em torno de nós, ela atrai para junto de nós benfeitores espirituais que nos inspiram, que nos fortalecem, que sustentam as nossas forças, que nos visitam quando nós estamos nos momentos de desprendimento pelo sono, conversam conosco, nos auxiliam. Vou citar agora, porque está a me ocorrer, um outro livro de André Luiz, Os Mensageiros, em que lá existe a descrição do sonho de Nieta. Nieta é uma jovem encarnada que atravessa momentos muito difíceis, muito dolorosos, está envolvida em algum escândalo. E aí, porque ela tem méritos e porque há espíritos benfeitores orando por ela, no momento de desprendimento pelo sono, ela é levada a ter um encontro com a avó já desencarnada. E aquela avózinha amorosa, generosa, em vez de dizer assim, olha, vamos resolver o seu problema, ela diz, não, minha filha, em frente, encare com coragem. Quando nós somos destemidos, a calúnia, a serpente da calúnia, se mostra apenas um cristal que se quebra fácil. E aí Nieta não se lembra de ter encontrado a avó e de ter ouvido esse discurso, mas lembra-se apenas daquela imagem, daquela alegoria da avó esmagando uma cobra. Então a gente começa a perceber que na oração nós atraímos, nós confluímos para nós as energias boas que estão espalhadas pelo universo. Nós entramos em sintonia com o que há de melhor na criação. E aí Allan Kardec fica assim, puxa vida, e se orar faz tudo isso? Por quê? Questão 660A. Há pessoas que oram muito, mas são invejosas, fofoqueiras, maledicentes, né? Tem todos os tipos de vícios. E aí os espíritos respondem algo que nós devemos refletir. Pensem aí. Considerem bem aí. Eles dizem assim, o importante não é orar muito, mas é orar bem. Não é pela multiplicidade das palavras que nós vamos transformar a situação em torno de nós, mas que as palavras e as energias, que essa prece que tem um poder imenso, mas que será mensurável, graças às pesquisas científicas, como nós citamos, que cada vez nós perceberemos mais no mundo físico em que estamos, a realidade do mundo espiritual a interferir conosco, e aí nós vamos ver no poder imenso da prece, não imensurável, a ferramenta perfeita para construirmos as nossas armaduras, para construirmos os nossos mecanismos de progresso espiritual, de avanço, de amadurecimento, de produção do bem em torno de nós. Sim, gente. Não vamos orar só por nós. Não vamos imaginar ou pedir só para nós. Nós não seremos felizes enquanto em torno de nós houver infelicidade.
Então a oração ela vai trazer para nós a lucidez. Peçamos isso. Senhor, estou diante desta prova. Me ajude a perceber o caminho. Me ajude a reconhecer em mim as forças necessárias para superar, porque nenhum de nós recebe uma prova que esteja além da nossa capacidade. Nem mesmo nas nossas expiações, que correspondem ao resgate do passado, muito diferente das provas, que são verificações da nossa capacitação quanto ao futuro. Mas quando nós estamos a expiar, essas dores, os momentos de expiação não são além da nossa capacidade. Muito frequentemente nós é que nos colocamos aquém da nossa capacidade e não fazemos o bastante. Ficamos imaginando que basta orar para melhorar. E aí, como não vem o bem-estar, como não vem a solução milagrosa, nós nos frustramos e alguns afundam ainda mais. Alguns mergulham ainda mais profundamente na incredulidade, na viciação do pensamento. Diante da prece, não sejamos como aquele personagem Perpétua de Jorge Amado, que era aquela Carola que orava muito, mas que intimamente era fofoqueira, estava ali pronta para fazer todo tipo de intriga, ambiciosa. Que as nossas preces mostrem o quanto nós já nos reconhecemos como espírito. Costumamos orar para que nossos corpos se curem, mas temos orado para ter forças de curar os nossos seres espirituais, os seres espirituais que nós somos, a alma que nós somos. Será que nós temos realmente utilizado esta ferramenta, este alimento para a alma, com a característica que dele é necessária, que ele tem de fato? Lembrando de novo a questão 659, né? Louvar. Como nós temos feito para reconhecer a grandeza do Criador em torno de nós? Já reparamos que esse corpo físico que nós usamos é construção divina? Não é fruto do acaso, por mais que algumas pessoas digam, nossos corpos, as mutações que acontecem são obras do acaso. Não são obras do acaso. Um acaso inteligente, diz Allan Kardec, já não é acaso. É apenas um outro jeito de dizer a inteligência divina atuando. E esses corpos tão arrumados, tão organizados, tão funcionais, que se nós não os destruirmos pelo excesso, vão nos suportar e nos dar condições de realizar todas as tarefas evolutivas que nós temos. Temos orado para garantir esse discernimento, para continuar a perceber que a divindade nos proporcionou tudo, que Deus é tão grandioso, que nos proporcionou todas as ferramentas de progresso. Temos pedido apenas aquilo que realmente é necessário para nós? Ou ainda agimos como as crianças pirracentas e manhosas e mimadas que pedem os excessos? Eu quero ganhar na loteria, porque se eu ganhar na loteria, o pior é que alguns ainda disfarçam, né? Se eu ganhar na loteria, eu vou montar um asilo. Vai nada. Vai se achar muito ocupado, vai achar que o dinheiro não é suficiente, que pode acabar. Então, cuidado com esses argumentos de que eu quero ter para poder fazer o bem. Faça o bem com aquilo que você tiver. Isso já será uma grande oração, porque sim, Jesus agia muito mais do que orava. Vamos olhar no Evangelho? Faça uma pesquisa aí, pega só os 4 Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E vai lá ver quantas vezes Jesus está atendendo os sofredores, curando os enfermos, fazendo pregações, e quantas vezes Jesus se afasta para orar. E aí nós vamos perceber o seguinte, Jesus utilizava a prece como alimento. Todas as vezes que ele necessitava se reabastecer de Deus, ele se distanciava das coisas terrenas, das coisas imediatas, e mantinha a sua sintonia com o Criador. Mas Jesus não usava a prece como muleta, como bengala, ou como um recurso de pedir que Deus fizesse o trabalho que era dele. Ele fez o trabalho que era dele integralmente. Veio nos educar e veio descortinar para nós a proposta de regeneração do planeta, da sociedade. Cabe a cada um de nós, assim como os Espíritos ensinaram a Allan Kardec, fazermos a nossa parte. Questão 657 de novo aí, hein, gente? Não adianta ficar só pensando em Deus. É preciso agir. É preciso transformar. É preciso que oração tenha verdadeiramente associação com ação transformadora. Saber usar a prece é bom. Orar é muito bom. Mas saber usar a oração, saber usar a prece é melhor ainda. Através das orações, que nossas orações sirvam para nós, meus irmãos, minhas irmãs queridas, que me assistem. Instrumentos para que nós nos preparemos melhor
para os enfrentamentos da vida, para a superação dos problemas, das dificuldades, das dores, das mazelas, mas, sobretudo, que nós nos coloquemos em condições de ser os construtores da nossa paz e da nossa felicidade. Muita paz a todos vocês e muito obrigado pela sua atenção. Que Deus nos abençoe.